Olá, tudo bem com você? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, de uma forma maravilhosa e especial no nome de Jesus. Eu sou o pastor Ederson Vieira e nessa oportunidade hoje eu quero falar sobre a falsidade. Em todo o lugar existe a falsidade. E eu quero, nessa oportunidade, estar dando para você algumas dicas para identificar uma pessoa falsa. Como identificar uma pessoa falsa? Eu sei que muitas pessoas, e até eu mesmo, fui vítima da falsidade. O próprio Cristo foi vítima da falsidade. E para nós se esquivar da falsidade, para a gente se livrar de pessoas falsas, para a gente não cair nas garras e na lábia e no engano de uma pessoa falsa, eu e você precisamos ser como diz a palavra de Deus, simples como uma pomba e prudente como uma serpente. A gente precisa vigiar, pedir a Deus em oração o discernimento, porque o veneno da serpente, o engano, está por toda parte, e são muitos, mas muitos mesmo, infelizmente, que são mensageiros de Satanás. Mas eu e você temos a presença do Deus vivo, temos em nossas vidas o Espírito Santo, e ele, sendo sábio por soberania, nos dá o entendimento, nos dá o discernimento para que nós possamos se esquivar dos laços de Satanás. Eu quero aqui estar lendo uma palavra para estar falando com você sobre esse assunto. Amém? Nem o próprio Cristo escapou da falsidade. A falsidade andou lado a lado com Cristo. A falsidade comeu do pão que Cristo partiu. A falsidade sentou na mesma mesa que Cristo sentou. Eu quero ler aqui para você, Lucas, para nossa meditação, capítulo de número 22, versos de número 47. Diz assim a palavra de Deus: E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. Irmãos, para começar o assunto, uma pessoa falsa, toda pessoa falsa, ela é traidora, é traíra. Uma pessoa falsa não é muito difícil da gente identificar, porque aonde ela passa, ela sempre deixa os seus rastros. Você pode ver que Judas, ele sempre demonstrou uma certa preocupação com o Senhor. Certo dia, uma mulher derramou sobre ele um óleo muito precioso e ele começou a falar para o Senhor Jesus: para que esse desperdício? E Judas, ele sempre falava alguma coisa, sempre entrava em uma questão interessado em algo, interessado em dinheiro. Uma pessoa falsa, irmãos, ela é interesseira. O dinheiro compra ela. Qualquer coisa compra ela. Você pode ver que Judas traiu Jesus por causa do quê? Do dinheiro. Entendeu? Então, uma pessoa falsa, para começar, ela é
interesseira. Uma pessoa falsa, ela só te procura quando está precisando de você. Eu falo isso porque eu já vivi isso na minha vida. Existe uma pessoa que ela só me procura quando está precisando algo de mim. E depois que ela consegue o que quer, ela despreza a minha pessoa, despreza a minha esposa, os meus filhos e a minha família. Por muitas vezes eu ajudei essa pessoa. Só que hoje eu já não ajudo mais, porque Deus não se agrada que a gente ajude pessoas assim. O Senhor fala para a gente orar para que essas pessoas venham se afastar de nós. Porque uma pessoa falsa, ela não quer a nossa amizade, ela não quer a nossa consideração, ela só quer aquilo que a gente pode oferecer para ela. E quando a gente não pode oferecer nada para ela, e quando a gente não serve a ela, ela rapidamente, como apareceu, vira as costas para nós. E nós precisamos aprender. Às vezes a gente passamos por algumas situações, é para aprender mesmo. Só que a gente tem que ser sábio, não deixar isso ficar se repetindo na nossa vida. É bem verdade que Deus se agrada que a gente ajude o nosso próximo, mas com uma pessoa falsa, nem o próprio Deus tem compromisso com ela, muito menos eu e você. Entendeu? Então, uma pessoa falsa, ela é interesseira. Essa é uma grande dica para você identificar uma pessoa falsa. Uma pessoa falsa, ela só busca os seus interesses. Geralmente são pessoas egoístas, que vivem em torno do seu umbigo. Elas só querem aquilo que é do interesse dela. Se elas estiverem levando vantagem em alguma coisa, tá tudo bem. Mas caso contrário, elas agem como serpentes venenosas. Uma pessoa falsa, ela é bajuladora. Toma cuidado com pessoas que te agradam demais. Toma muito cuidado. Há pouco tempo, eu e minha esposa teve uma experiência com uma pessoa assim. Essa pessoa agradou a gente demais, demais da conta, fazia isso, fazia aquilo, não sabia o que fazia para agradar eu e a minha esposa. Quando, de repente, a gente ficou sabendo, para mim, eu fiquei até impactado com aquilo. Aquela pessoa estava metendo pau na minha vida e na vida da minha esposa, manchando a nossa imagem, a nossa integridade, com calúnia, palavras mentirosas e difamação. É por isso, meus irmãos, que nós devemos ser prudentes. É por isso que nós devemos vigiar, nós devemos ter cautela e cuidado com quem a gente anda, e cuidado com quem a gente coloca dentro da nossa casa, porque se a gente não vigiarmos, a gente almoça e janta com a falsidade, a gente anda lado a lado com a falsidade, e quando a gente for perceber, a falsidade já fez um terrível estrago na nossa vida. A Bíblia diz que a gente devemos ser bons e generoso para com todos, mas para com pessoas falsas e invejosas, eu e você devemos querer distância, porque essas pessoas, meus irmãos, elas já estão em laços diabólicos e estão a serviço de Satanás para arrebentar a minha vida e a sua vida, ou sugar aquilo que eu e você recebeu de Deus, ou roubar aquilo que eu e você recebeu de Deus. Uma pessoa falsa, ela vive criticando tudo e a todos. Ela vive falando mal da pessoa, do próximo, das pessoas. Vive falando mal da vida alheia. Toma cuidado com as pessoas falsas. Pessoa falsa, elas são fingidas. Elas nunca são diretiva. Elas sempre vêm com meias verdade, como Satanás,
quando enganou a Eva. Elas sempre querem ludibriar. Eu vou falar para você, pelo incrível que pareça, como eu tenho visto pessoas assim dentro da igreja. Nem no mundo eu vi tanta pessoa falsa como eu tenho visto na igreja. Se eu não tivesse firmado na palavra, eu confesso para você que hoje eu estava desviado. Aonde era para você encontrar a verdade, aonde era para você encontrar a sinceridade, a lealdade, a retidão, você encontra a mentira, o engano, a hipocrisia e a falsidade. Só que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Timóteo, ele diz: numa casa muito grande, há vasos de honra e de desonra. Então, numa igreja, tem pessoas que é para a glória de Deus, e tem pessoas que é uma vergonha no meio da congregação, é uma desonra no meio da congregação. O Senhor Jesus diz que no meio das ovelhas tem o bode, os lobos. Então, irmãos, faz parte. Eu e você temos que conviver com essas coisas. Mas lembre, vamos ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Às vezes, a gente tem que ser radical. Às vezes, a gente tem que ser firme com as pessoas. Porque pessoas falsas, geralmente, elas são forgadas. E quando elas vêm, meus irmãos, elas vêm com sapatinho de algodão. A lábia delas parece como um favo de mel, cheio de enganação e astúcia. Porque no coração de pessoas falsas está o veneno destilado de Satanás. Eu e você precisamos orar. Eu e você precisamos vigiar. Precisamos ter cautela, porque o mal está aí para destruir as nossas vidas. Amém? Uma pessoa falsa é aquela pessoa que agrada você e agrada o seu inimigo. Uma pessoa falsa é uma pessoa que agrada você e agrada o seu concorrente. Uma pessoa falsa, ela tenta agradar todo mundo. Só que, gente, é impossível agradar todo mundo. Uma pessoa que é sinsuda em palavra, uma pessoa que tem retidão na vida como teve Davi, uma pessoa que é sincera como foi o rei Davi, aleluia, ela não pode agradar todo mundo. Uma pessoa que é reta e sincera diante de Deus e diante dos homens, como foi Paulo, ela não pode agradar todo mundo. Aqueles que procuram agradar a Deus, aqueles que procuram ser fiéis a Deus, não pode agradar todo mundo. Se a minha vida e a sua vida estiver agradando todo mundo, principalmente esse mundo, eu e você somos as pessoas mais falsas que existe na Terra. Uma pessoa falsa, ela é bajuladora, ela tenta agradar todo mundo, porque ela é falsa. Agora, uma pessoa verdadeira, não, ela não consegue agradar todo mundo, porque quando ela vê algo que está errado, quando ela vê algo que não é de verdade, que não vem de Deus, ela não pensa duas vezes para censurar, abrir a boca e manifestar a verdade. Uma pessoa sincera, uma pessoa leal, uma pessoa verdadeira, mesmo que for para te ofender, sendo a verdade, ela vai te falar a verdade. É melhor ofender a pessoa com uma verdade do que alimentar ela com os lábios da falsidade. Amém? Olha aí para você ver, o Espírito Santo acabou de me dar uma frase. É melhor ofender uma pessoa com a verdade do que agradar ela com os lábios da falsidade. Entendeu? Porque a verdade, muitas das vezes, ofende as pessoas. Ofende pessoas que estão mergulhadas na falsidade, na mentira e no engano. Agora, quem é de Deus procura agradar a Deus, porque de Deus vem a salvação para todos os homens. Agora, uma pessoa falsa, ela tenta agradar todo mundo.
Direto, irmãos, eu tenho me deparado com pessoas falsas, principalmente a gente que é pastor. Às vezes eu fico sabendo de alguma situação, de algum caso, as pessoas trazem para mim, e quando chega para mim, eu vou tratar da questão do jeito que chegou para mim, do jeito que eu sei, do jeito que é. E às vezes há situação que você tem que pôr as pessoas frente a frente. E aquela pessoa que trouxe a situação para você de um jeito, ela conta de uma forma que venha tirar ela da situação, como se ela não tivesse nada a ver com a situação. E quantas vezes eu já vi isso? Quando eu olho para isso, meu Deus, eu fico estagnado, porque a gente não se conforma com o engano, com a falsidade. Entendeu? Então, se é na minha situação, no meu caso, eu já jogo tudo a pratos limpos. E se a pessoa fizer isso comigo, ainda mais tivermos outras pessoas junto, no caso, no assunto, vai passar vergonha. Não é que a gente quer envergonhar as pessoas, mas com pessoa falsa, você tem que lidar assim com ela, você tem que cortar o mal pela raiz. Porque, irmão, se a gente deixar uma pessoa falsa andando com a gente no nosso meio, elas arrebentam com a nossa vida, arrebenta com a igreja, arrebenta com a casa, com a família, com a empresa, com o comércio. Aonde elas estão, elas fazem um estrago muito grande, porque elas estão a serviço de Satanás. Então, com pessoas falsas, meus irmãos, a gente tem que pegar elas na raiz. A gente tem que ser bem rígido com elas, porque elas não têm misericórdia de ninguém. Estão jorrando o engano da serpente. E quando você dá uma nelas diretiva, um chacoalhão diretivo, elas vão pensar 1001 vezes antes de tentar mexer com você. Amém, irmãos? Às vezes você vê o pastor Ederson falando assim, você assusta. Mas não é para se assustar. Você precisa entender que eu e você somos cristãos, sim, mas a gente não somos bobo. A gente tem que ter o quê? Firmeza, discernimento e flexibilidade. Bem verdade que a gente não pode maltratar as pessoas, não pode ofender pessoas, não pode xingar, muito menos xingar, não podemos brigar. Só que com pessoas falsas, com pessoas contenciosas, que arrumam rolo com tudo e com todos, nós devemos ser bem firmes e bem rígidos com elas, porque elas não têm misericórdia de ninguém. Se você já foi vítima da falsidade alguma vez, eu peço que você coloque aqui nos comentários. Amém? Uma pessoa falsa, ela observa demais. Por que ela observa? Ela vive à procura de algo para poder criticar. Ela vive à procura de algo para poder defamar, para poder querer achar algum defeito. E geralmente pessoas que observam demais, elas veem aquilo que não existe e cria situações para poder atrapalhar a vida dos outros. Um sinal, uma dica de uma pessoa falsa é pessoas desconfiadas. Existem pessoas, irmãos, que elas são desconfiadas demais. Se você conhece uma pessoa que é desconfiada demais e vive desconfiando de tudo e de todos, olha, toma cuidado com essa pessoa. No coração dessa pessoa não há retidão. Você sabia que é pecado ficar desconfiando das pessoas? Lá em Coríntios, a palavra de Deus diz que uma pessoa que tem o amor de Deus no coração não suspeita mal. Está lá em Coríntios, capítulo 13. Uma pessoa que tem o amor de Deus, a graça de Deus no coração, não suspeita mal. Agora, uma pessoa desconfiada, ela vive suspeitando mal. Então, uma pessoa que desconfia das pessoas, que não acredita nas pessoas, é uma pessoa falsa. Por quê, irmãos? Porque
ela está sempre querendo achar algo em você para poder, na primeira oportunidade, arrebentar com a sua vida. Uma pessoa desconfiada olha para a sua vida de cima a baixo e te julga a revelia. Então, uma pessoa falsa, ela é desconfiada. Se você vê uma pessoa desconfiada demais, isso é bem dizer 100% que ela é uma pessoa literalmente falsa. Tome cuidado com pessoas desconfiadas. Não ande com pessoas desconfiadas. E a coisa mais chata que existe, irmão, a coisa mais ruim que existe é você perceber que uma pessoa não confia em você. Uma pessoa falsa, ela costuma agradar os ricos, poderosos, porque ela sabe que dos ricos e dos poderosos ela pode arrancar qualquer coisa. Uma pessoa falsa, ela está com você até quando você está favorecendo ela. Depois que você não pode mais favorecer aquela pessoa, ela sai da sua vida e ainda está arrebentando e manchando a sua imagem. Uma pessoa falsa, ela age assim, não tem misericórdia de ninguém. Uma pessoa falsa, irmão, ela nunca é reta, nunca. Ela é dissimulada. Uma pessoa falsa, ela sempre ludibria, ela sempre quer se dar bem em cima de tudo e de todos. Uma pessoa falsa, quando ela vai lidar com uma situação, ela nunca vem com uma inteira verdade. Ela sempre fala meias verdade, encobre uma coisa, oculta outra coisa e aumenta outras coisas. Amém? Se você perceber uma pessoa assim, toma cuidado. Amém? E vigia, porque o diabo ele veio roubar, matar e destruir. Você não precisa de pessoa falsa do seu lado. É melhor andar sozinho do que andar com pessoas falsas. Amém? Eu prefiro ser sozinho na vida, eu, minha esposa e meus filhos, do que ter pessoas falsas do meu lado. Eu acredito que você pensa do mesmo jeito, porque nós temos amor na nossa vida. Amém? No nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. Um beijão no coração. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Amém? Compartilhe. Manda no seu WhatsApp. Manda no seu WhatsApp. Se a pessoa que você mandar se arrepiar e falar alguma coisa esquisita para você, você pode ter certeza que aquela pessoa é falsa e há alguma coisa encoberta que você ainda não sabe. Faz o teste para você ver. Amém? Pessoas falsas, quando elas é tocada com a palavra, elas arrepiam, sai dando coice e chifrada para tudo quanto é lado, porque uma pessoa falsa é como um bode. Amém? Deus te abençoe, paz e graça. Até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé.